Ok, Fabi. Olá, pessoal. Oi, bom dia, boa tarde, né, a todas e todos. Então, a gente vai começar agora a nossa sala, né, de discussões no Seminário Integrado Ensino, Pesquisa e Extensão. A ordem foi colocada no chat, eu não sei se está todo mundo tendo acesso ao conteúdo que já foi postado no chat antes de vocês entrarem. Então, assim, tem algumas orientações, né, que eu vou colocar antes de a gente começar os trabalhos, né? Eu e o Jefferson, como ele disse, somos os mediadores da sala. A ordem de apresentações é aquela que foi publicada no site da UFAC, tá? E coloquei no chat aqui também, daqui a pouco eu vou colocar novamente. As pessoas que forem chamadas para apresentar e não tiverem presentes vão ser passadas para o final, tá? Se tiver atraso ou cair a internet, algum problema que haja, a gente vai colocar para o final da fila de apresentações. Os trabalhos têm, no máximo, apresentação máxima de 10 minutos, tá? O tempo para as perguntas vai ser um tempo conjunto depois. Então, se alguém tiver perguntas para fazer ao trabalho que está sendo apresentado, primeira questão, aguarde o término da apresentação do trabalho, e aí vocês colocam a pergunta no chat, deixando claro para qual trabalho, né, que aquela pergunta está se direcionando, qual trabalho apresentado, tá? Eu e o Jefferson, a gente vai compilar as perguntas, né, inclusive no caso de terem perguntas muito próximas, muito parecidas, então a gente vai compilar essas perguntas e fazer tudo ao final, né, tudo junto por blocos no final. Outra coisa, somente as pessoas inscritas, né, como apresentadores, vão poder apresentar os trabalhos. A gente vai, se estiver passando do tempo de 10 minutos, a gente precisa ser bem pontual em relação a isso, tá? Se estiver passando dos 10 minutos, ou eu ou o Jefferson, a gente vai avisar pedindo para que vocês concluam, porque temos, né, bastantes trabalhos a serem apresentados hoje. E outra questão, mantenha os microfones desligados, só o apresentador mantém o seu microfone ligado, né? Ao passar de uma apresentação para outra, eu vou entrar e vou chamar a pessoa que é o próximo, né? No caso dela não estar presente, a gente passa para a próxima pessoa. Então, a gente está pedindo isso, né, para vocês se aterem mesmo a esse tempo de 10 minutos, máximo, não precisa chegar aos 10 minutos, mas o tempo máximo é 10 minutos. E que a gente. Outra questão é que a gente está gravando a sala, como vocês puderam perceber, né? A gente está realizando uma gravação da sala. Se alguém tiver problema em ter a sua imagem divulgada, a gente pede que entre em contato comigo, com o Jefferson aqui pelo chat, pedindo que não quer ter a imagem divulgada, que a gente vai fazer o corte antes da divulgação no YouTube da UFAC, tá certo? Então, assim, não havendo contato com a gente dá por entendido o consentimento na veiculação da imagem de vocês, tá? Então, para a gente começar agora, os trabalhos, vou chamar a Daniele. Daniele já está na sala? Já sim, Fabiana, boa tarde. Boa tarde. Então, vamos dar início aqui à apresentação da Daniele. Eu Vou fechar meu microfone. A minha câmera também, juntamente com a apresentação, ou eu deixo só a apresentação? Como você achar melhor. Tá ok. Vou colocar aqui para você. Certo? Aí qualquer dúvida também, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Que eu ou o Jefferson, a gente vai respondendo. E aí, no caso agora, são 2 horas e 5 minutos, eu vou dar início à contagem do tempo da Daniele, tá certo? Certo, tá aparecendo aí? Obrigada. A apresentação? Isso. Começou a aparecer agora. Apareceu. Tá certo, gente. Bom trabalho, boa apresentação a todas e todos. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, né? Como foi apresentada, meu nome é Daniele Hardman Coutinho, eu sou acadêmica de medicina, fiz esse trabalho também com a Gabriela Bezerra Bessosa, que é acadêmica de enfermagem, Caroline Mendonça Cares, que é acadêmica de medicina também. Nossa orientadora foi a doutora Melissa e o coordenador do projeto foi o doutor Fernando de Assis. Então, vou falar um pouquinho sobre a produção de aventais de plástico na pandemia do Covid pela Universidade Federal do Acre.
Então, com o surgimento da pandemia do Covid, a gente viu a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual, principalmente para os profissionais da linha de frente do combate ao vírus. Isso foi muito debatido, né? Houve uma discussão muito grande em relação também ao nosso estado, como que ele iria suportar esse aumento de casos da primeira onda do Covid, juntamente com a falta e escassez desses equipamentos de proteção individual. Dessa forma, foram criadas ações conjuntas entre a Universidade Federal, o Poder Público e a sociedade civil para conter o avanço dessa doença e minimizar os danos. O nosso projeto, ele foi criado, né, para produzir e distribuir os aventais de plástico por voluntários, direcionando esses aventais aos profissionais da área de saúde do nosso estado. Então, como que se deu essa confecção dos aventais? Eles foram confeccionados na Universidade Federal e em 2 outras empresas, através de parceria voluntária. Essa confecção na UFAC ocorreu nas salas de aula do Bloco de Medicina, com a ajuda de aproximadamente 30 voluntários. Esses voluntários, eles eram divididos por setor, em corte, selagem, dobragem e empacotamento, como a gente consegue ver nessas imagens. Então, na primeira imagem, havia a primeira etapa, né, o corte, nós tínhamos uns sacos plásticos em formato retangular, e teria que cortar as mangas, e cortar também de forma vertical para que pudesse entrar esse avental na própria pessoa. Na segunda etapa, havia a selagem, né, das mangas longas, seladoras que foram doadas, foram emprestadas, e outras que o próprio projeto precisou comprar, para viabilizar, né, esse andamento. A terceira etapa foi a dobragem, exigia também o mesmo padrão de dobragem, então, os voluntários, eles precisavam dobrar da mesma forma, para que pudesse, na quarta etapa do empacotamento, eles serem etiquetados com a logomarca do nosso projeto, né, com a especificação também da Universidade Federal do Acre, em pequenos saquinhos, que eles eram juntados em 5 aventais e dispostos em caixas. Essas caixas seriam os nossos lotes diários. Cada caixa dessa teria 100 aventais, né? E dessa forma eles seriam distribuídos aos hospitais, aos locais de enfrentamento ao Covid. Então, essa quantidade de pessoas por setor, ela era definida de acordo com o número de voluntários presentes no dia, certo? No dia anterior, geralmente passava uma lista para saber quais os voluntários que poderiam trabalhar no dia seguinte. Essa lista, ela era de acordo com as pessoas que se dispuseram aí, elas eram redirecionadas às salas onde havia uma demanda maior, de acordo com os setores, e depois eles eram empacotados e embalados em caixas, como eu havia falado anteriormente, ou em sacos plásticos, já que essas caixas também eram fornecidas para a gente. Essa distribuição ocorreu em instituições de saúde, como a gente consegue ver também nessa segunda imagem, com a nossa reitora, doutora Guida, e o nosso orientador, doutor Fernando. Como resultado, obtivemos a produção de 56.265 aventais de plástico descartáveis, devidamente verificados para uso e distribuídos aos hospitais especializados. Então, só aqui no nosso município de Rio Branco, nós conseguimos distribuir para a UPA do 2º Distrito, para a UPA de Sobral, para o próprio UERB, e também outras mais de 20 cidades acreanas, a citar Cruzeiro do Sul, Feijó, Chapuri, Tarauacá, etc. Então, como conclusão, nós tivemos que esse projeto, ele possibilitou a doação desses EPIs descartáveis aos nossos profissionais de saúde, que se encontravam na linha de frente, além de oferecer palestras e protocolos de utilização dos aventais. Então, era muito importante que eles tivessem acesso aos aventais, mas eles também pudessem conhecer, né, como utilizar esses aventais de forma correta, para que eles não se infectassem também. Então, essas palestras, elas se deram também com voluntários, que foram conversar com esses profissionais de saúde, profissionais de limpeza, dos hospitais, para que eles conseguissem se adequar a essa nova realidade, né, e eles minimizassem também essa infecção. Então, essa iniciativa foi imprescindível à saúde pública do nosso estado, por garantir realmente meios de proteção que até então eram insuficientes,
e auxiliar também na formação dos acadêmicos da área de saúde, já que nós também tínhamos pesquisa acerca da doença e também fornecíamos, né, a nossa mão de obra, assim dizer, nas próprias salas, no bloco de medicina da UFAC, para que os nossos profissionais, eles pudessem ser ajudados, certo? Então, aqui nós utilizamos algumas referências, falando também da falta desses EPIs no estado do Acre, a importância do uso dos EPIs, e também o quanto foi importante essa nossa ajuda para toda a área da saúde do nosso estado. Os agradecimentos em especial ao professor doutor Fernando, que foi nosso coordenador, a doutora Melissa também, juntamente com o FAC, empresariado e os voluntários que se dispuseram a nos ajudar a causa em prol da saúde do estado do Acre. Agradeço e fico à disposição para perguntas. Oi. Oi. Olá, então, pessoal, a Daniele terminou a apresentação. Obrigada, Daniele. As perguntas vão ser feitas todas em bloco ao final, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta para o trabalho apresentado pela Daniele, pode escrever aqui no chat, conforme eu já falei, que eu e Jefferson a gente vai compilar para fazer em blocos ao final, tá? Então, agora eu passo a apresentação para Janaira Araújo Souza. Janaira está aí? Um minutinho, não tô. Aqui pelo chat não tem nenhuma Janaira. Não, né? Então tá, então a gente vou passar a Janaira para o final. E agora, então, Gabriel Marques da Silva Abreu. Gabriel se encontra no grupo. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Gabriel. Eu estou só sincronizando no computador, aí eu já vou colocar a apresentação que eu vou colocar pelo computador. Tudo bem, tá ótimo. Então, vou passar a atualização aqui para vocês, né, das apresentações, novamente aqui no chat, né, então sempre fica valendo a última ordem de apresentações, tá? E enquanto aí o Gabriel se ajeita, a gente aguarda o início da apresentação dele, tá? Então, são 14 horas e 13 minutos. E assim que ser... Alô, boa tarde. Pode prosseguir, Gabriel. Oi, boa tarde. Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Tá. O projeto, o título é Comunicações Visuais, Laboratório Virtual de Processamento Digital de Imagens. Meu nome é Gabriel Marques, da Silva Abreu. Opa. Aí com o coordenador Roger Fred Larico Chaves. A questão do projeto, ele consiste de um laboratório virtual, que no caso desse laboratório a gente vai trabalhar questão de processamento digital de imagem, que é basicamente o que as máquinas enxergam. Então a gente conseguindo processar essas fontes de imagem para o computador entender,
a gente consegue fazer algoritmos de forma que a gente consegue obter dados de acordo com de acordo com as imagens processadas, de acordo com a visão computacional, agilizando mais o processo, ou então identificando coisas que nós humanos, assim, ou então tem uma dificuldade maior de entender. Consegue destacar algumas coisas dentro das imagens. O objetivo do projeto, do projeto de extensão é desenvolver as questões de habilidades práticas básicas para o processamento digital de imagem. Aí a gente ia abordar a questão das teorias, prática, introdutória, necessária para identificar, analisar e projetar sistemas de pré-processamento processamento e pós-processamento de informação de visuais. Ou seja, a partir de uma imagem, com o algoritmo, a gente consegue obter informações. A metodologia, basicamente, consiste em a gente utilizar alguma plataforma para comunicação, as aulas. No caso, a gente está utilizando preferencialmente a conferência web da RNP. Aí, caso tenha algum problema, está usando o Google Meet. Aí, para questão de facilitar a troca de informações, temos um grupo no WhatsApp e também está usando o Google Class para poder a troca de atividades, projeto e de material. E a questão das ferramentas que a gente está utilizando para o processamento de imagem, tem duas opções, o MATLAB, que é pago, e a questão do Octave, só que aí a facilidade do Octave que ele é um software livre. E na questão de apoio ao aluno, tem os monitores, no caso eu sou um deles, para poder auxiliar, tirar dúvidas, instalação de programa, está disponível para auxiliar. A questão dos resultados de discussão. Inicialmente, a gente começou a fazer alguma arte para a questão da divulgação. Essas foram as artes que a gente fez para poder divulgar o curso, onde a gente tinha um QR para poder encaminhar para o link de inscrição e as informações. E daquele QR Code, ele ia para um site, onde tinha um slide tendo a introdução do curso, mostrando como é que era o curso, o que ia ser abordado. E embaixo do site também tinha um formulário para preencher os dados, colocar as informações necessárias. A gente também colocou algumas perguntas sobre o processamento de imagem para saber o nível, ter isso relatado. E também, além das aulas, são todas gravadas, para poder facilitar a questão da utilização depois dos alunos. Eles não puderam assistir a aula no dia, ou então tiver algum problema, ou então quiserem revisar as aulas, elas estão disponíveis no YouTube, e a gente está sempre... O professor, no caso, é ele que grava, e ele repassa. Aí, estão disponíveis no YouTube apenas para os alunos, para poder ter essa questão de revisão. Aqui, no caso, é a plataforma que a gente utiliza. Aqui, no caso, tem o chat, aqui a imagem do professor, e aqui embaixo fica os slides, que são apresentados os conteúdos. Aqui, no caso, só um print do grupo que a gente fez, para poder facilitar a comunicação entre nós, os monitores com os alunos. O professor também está no grupo, para questão de a gente tirar dúvidas e tá comentando algumas coisas. E a questão de conclusão. A gente abordar a questão da teoria, prática e esperar essa experiência dele para poder ele desenvolver mais essa questão de processamento de imagem, abordar em TCCs, pesquisas e aperfeiçoar cada vez mais. Aí ainda não terminou, esse curso de extensão vai terminar em dezembro, ainda está acontecendo. Que é as nossas referências. Aí a questão de agradecimento, agradecer ao professor Roger pela oportunidade, aos outros monitores também, o Paulo Chaves e o Paulo, e ao FAC também pelo desenvolvimento e auxílio. É só isso, a apresentação. Eu terminei, desculpa. Tá certo, Gabriel, obrigada pela sua apresentação. Quem tiver perguntas relativas ao trabalho apresentado pelo Gabriel, pode colocar no chat, tá? E aí eu passo agora para o Gabriel Lopes Campos Ferreira, para começar a sua apresentação.
Eu aqui, tô aqui. O áudio tá bom? Tá bom, tá dando para ouvir bem Vou você. apresentar. Um segundo. Tá certo. Ok, então são 14h21, né? Vou desligar meu microfone. Fica à vontade, Gabriel, Isso, eu para tô iniciar a sua botando aqui. apresentação, quando conseguir colocar, tá certo? Ok. Foi? Sim, Ok. Foi. Tá aparecendo. Aqui. Tá indo? Certinho? Tá Cortado? cortado metade. Tá aparecendo só a metade direita do slide para mim. Isso, agora apareceu. É assim mesmo Isso. ou assim? Eu não sei, tenta apertar. Isso, agora sim. Foi? Agora Então eu ficou vou começar. certinho. Então, meu nome é Gabriel, eu Ok. estou aqui representando é, o projeto Convida. Nossa orientadora é a Roseline. Então, os casos de Covid no Brasil, eles aumentaram muito, começaram no Rio de Janeiro e São Paulo, como todo mundo lembra, e rapidamente chegou à região norte e nordeste. Então, algumas medidas foram tomadas para que pudesse diminuir essa transmissão realmente. Então, desde as medidas de barreiras sanitárias, do uso de álcool em gel, da utilização das máscaras e do isolamento social, pelo qual a gente está passando até hoje. Então, no início, as pessoas já correram atrás dos EPIs, né, para ficarem realmente manterem em segurança. E aí nós vimos, então, uma falta desses suprimentos, ainda mais para as pessoas que não tinham muitas condições monetárias, né? Aí o Ministério da Saúde incentivou a produção de máscaras caseiras, cada um poderia fazer sua máscara. Ele liberou uma cartilha, onde tinha as especificações de como poderia ser feito e tudo mais, e que essa máscara teria boa efetividade, caso ela fosse bem desenhada e fosse higienizada e guardada corretamente, certo? Então, o nosso objetivo, nosso projeto, desde o princípio, sempre foi fazer máscaras para a população que está em vulnerabilidade social e esses grupos de risco. Então, seria a população que não poderia deixar de sair na rua, né? As que trabalham informalmente, as que estavam mais, tinham um risco maior de ser contaminadas, realmente. Na metodologia, então, nós utilizamos tecido 100% algodão, que foi o tecido que o Ministério da Saúde propôs para ser utilizado, o elástico, né, para prender ela na orelha, e a linha. Nós trabalhamos de uma forma de uma linha de produção, então cada um fazia uma etapa da produção, um fazia o molde, o outro cortava, o outro fazia a primeira costura, o outro a segunda costura, e assim em diante. Após a confecção da máscara, nós fazíamos o kit. Cada kit continha dentro 2 máscaras, porque é especial que as pessoas tenham pelo menos um número maior de máscaras, já que a máscara tem uma duração, né? Você usa ela durante 2 horas, e aí você tem que guardar e usar outra, para que ela tenha eficácia. Então, a gente dava 2 máscaras, 2 sacos plásticos dentro do kit, para que um embalava o kit e o outro a pessoa tirava a máscara e colocava dentro dele quando fosse trocar de máscara. Um folder explicativo, contendo as informações de prevenção em geral, de como se tratar em relação à Covid, e um outro folder mostrando como fazer a higiene da máscara, como guardar a máscara, que era uma informação que a gente não via sendo divulgada. Então, aqui, a gente tem do lado esquerdo um folder com as informações em geral, e do lado direito o folder com as informações de como cuidar da máscara, como limpar ela, como guardar. Aqui nós temos o nosso kitzinho feito. Lembrando que todos esses, o folder, tudo foi o pessoal do projeto que fez. Os materiais utilizados,
eles foram todos doados pela comunidade, então as máquinas que a gente usou para costurar foi doado pela comunidade, o tecido, tudo foi doado. As pessoas ficavam sabendo pelo projeto, ficavam sabendo do projeto pelo jornal ou pelo próprio Instagram que a gente tem. A máscara sempre foi um problema desde o início, como a gente entregar isso para a população, já que, né, nós somos estudantes, e aí nós achamos esses distribuidores para a gente, que seria a galera da CUFA, que é a Central Única das Favelas, a galera dos hospitais, o ERB, Fundac, e as UBSs pelo estado. Lembrando que a gente produziu tanto em Rio Branco quanto em Maceió. Então, na meta, quando foi criado o projeto, no dia 15 de abril, a meta era produzir 300 máscaras por mês durante uma duração de 3 meses, que era o edital da UFAC. A gente iria fazer a costura na mão, o que no início foi meio estranho, porque ninguém do grupo tinha muita prática, né, com costura, então já foi uma meta meio ousada. E aí a elaboração de 300 mini manuais, que a gente tinha ideia de fazer. Então, com o passar do tempo, depois que o projeto teve início, as pessoas se interessaram no projeto, muitas pessoas entraram na nossa equipe, e aí a gente conseguiu produzir um total de 4.741 máscaras na capital, em Rio Branco, e 236 máscaras no ateliê em Manso Lima. Então, nós fizemos um total de 4.977 máscaras, lembrando que o projeto ele foi estendido por mais 2 meses, então durante 5 meses, e utilizando máquina de costura, o que antigamente a gente iria fazer na mão, né? A gente aprendeu a utilizar as máquinas, tanto no YouTube quanto com a professora nos ensinando, que ela já tinha uma prática, né, em relação a isso, e a gente foi ensinando um ao outro. Então, como conclusão, o projeto ele teve uma importante atuação na prevenção e promoção da saúde no período da pandemia da Covid-19, e ele articulou as comunidades externas e os outros setores da sociedade, e nós podemos ver que ele superou todas as metas antes estabelecidas, lembrando que essa é uma das ações que a gente realizou com esse projeto, né? Aqui nós temos as nossas referências, e como agradecimento, eu quero primeiro agradecer a professora Roselaine, que foi uma orientadora espetacular do nosso projeto, a todos os participantes, então aqui tem todo mundo que ajudou a gente em diversas etapas do projeto, aos colaboradores, né, o pessoal que fez a distribuição para a gente, que levou as máscaras realmente até a população, aos apoiadores, o pessoal que apoiou a gente com os materiais e tudo mais, e aos outros projetos, o Olhar Diferente, o Bons que Salvam, Máscara para Todos e o EPI Covid, que todos eles nos ajudaram bastante na nossa produção. E é isso, muito obrigado, e para mais fotos, informações, deixe o Instagram do projeto, e infelizmente está parado, né, porque o projeto acabou. É isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Novamente avisando, né, que as perguntas podem ser feitas pelo chat. Agradeço a vocês, todos que apresentaram até agora, cumpriram o tempo proposto, né, isso ajuda bastante no andamento dos trabalhos, então peço que vocês continuem se atendo ao tempo, assim, muito boas as apresentações, os trabalhos, e passo agora para Clara Valentina Miranda Parra. Oi, boa tarde. Clara. Boa tarde, Clara. Eu vou colocar aqui para apresentar. Ok. Estão conseguindo ver? Estamos sim. Certo. Então, o tema desse resumo é confecção de aventais em TNT para profissionais de saúde no combate ao Covid-19 no Acre. Meu nome é Clara Valentina, eu sou acadêmica do 5º período do curso de Medicina da UFAC. A orientadora foi a doutora Melissa Chaves,
e as outras participantes foram Thalita, Georgia e Júlia. Introdução. Bom, a Organização Mundial da Saúde classificou no dia 11 de março o surto do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, como uma pandemia. Então, no dia 11 de março, o Brasil já apresentava cerca de 34 casos confirmados dessa doença. Então, com essa pandemia, surgiram diversos alertas mundiais, né, referentes à escassez de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e também sobre a superlotação de leitos hospitalares, leitos de enfermaria e de unidade de terapia intensiva, as UTIs, e também de medicamentos devido ao aumento do consumo mundial. No estado do Acre, a escassez de equipamentos iniciou-se ainda no mês de março, como traz essa notícia publicada pelo G1 Acre. Covid-19, sem equipamentos, servidores usam touca como máscaras em hospitais no Acre. Bom, logo no início desse período, a gente já notava a circulação de imagens como essas, de profissionais improvisando, né, para sua proteção, como reutilizando máscaras e utilizando outros equipamentos de proteção individual, como máscaras provisórias. Então, essas imagens chamavam e ainda chamam bastante atenção, porque nelas se refletem, né, um grande problema de saúde pública e também acende um debate sobre o papel exercido nesse momento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, nesse cenário, há muitas iniciativas sendo feitas nesse momento de pandemia em todo o país por universidades federais, seja em ações de ensino, pesquisa e extensão. Dentro desse cenário de crise, as universidades elas têm exercido um papel de extrema relevância para a sociedade, porque a comunidade acadêmica ela mobiliza de maneira geral a sociedade para ajudar no enfrentamento da pandemia e dos diversos problemas decorrentes dela. Então, foi nesse sentido que alunos e professores da Universidade Federal do Acre criaram um projeto para produzir aventais utilizando o TNT. O nome desse projeto é EPIS-Covid. Então, nesse momento, tornam-se importantes estratégias dinâmicas e inovadoras que ajudem a garantir a segurança de profissionais que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19. Então, o objetivo desse projeto foi a produção de aventais em TNT, tecido não tecido, com gramatura acima de 40 gramas o metro quadrado para os profissionais de saúde do Acre. Então, o projeto iniciou com aproximadamente 20 voluntários, alunos da Universidade Federal do Acre e professores. A maioria desses alunos, no início, era do curso de medicina, mas com a evolução do projeto e sua divulgação, diversos outros voluntários de outros cursos somaram ao projeto, acadêmicos de enfermagem, acadêmicos de nutrição e diversos outros cursos, e também voluntários externos, que não eram acadêmicos da UFAC. Então, empresários locais e voluntários da sociedade civil montaram uma mini empresa para a compra da matéria-prima, confecção e distribuição desses aventais. O que é, então, essa mini empresa, essa microempresa que a gente fala? É um circuito integrado com vários setores responsáveis por diversas áreas, né, dentro da UFAC. Foi estabelecido dentro da UFAC. Nós temos o setor financeiro, o setor responsável pelo estoque, diretores de confecção e o setor responsável pela confecção dos aventais, tanto de TNT quanto também de plástico. Então, tudo era calculado. E após a evolução e a divulgação do projeto nas mídias sociais e com o alcance que ele obteve, diversos empresários da cidade passaram a contribuir e dar suporte ao projeto, e também na indicação de malharias, que se tornaram a sede, né, da produção desses aventais, principalmente as malharias. Então, com o dinheiro arrecadado pelo projeto, foram comprados os primeiros lotes dos rolos de TNT. Os voluntários eles utilizavam de transportes particulares ou também um carro disponibilizado pela prefeitura para fazer a entrega desses rolos de TNT para as malharias darem prosseguimento à produção desses aventais e, posteriormente, eram utilizados também para a distribuição dos aventais já prontos. Então, esse material era levado por lote.
E como que a gente fazia mais ou menos o cálculo? Com um rolo de TNT continha cerca de 50 metros de tecido. E a gente utilizava ali cerca de 1,75 m a 2 metros de TNT para cada avental produzido. Então, a gente dividia e via quantos mais ou menos era produzido por rolo e fazia uma média de máximo e mínimo que deveria ser retirado das malharias para não faltar e nem sobrar tecido. E os recursos obtidos desse projeto foram de doações à sociedade por meio de vaquinha, por meio de campanhas online, de empresários, do poder público, do judiciário e do Ministério Público. A matéria-prima, inicialmente, ela foi estocada no almoxerifado da universidade, de onde elas eram encaminhadas para as confecções e malharias para serem produzidos. Então, para a confecção foram utilizadas empresas locais, principalmente as malharias, né? Dessa forma, também contribuiu com a manutenção de empregos em um momento de uma crise financeira também enfrentada pelo Estado, além da crise de saúde ali estabelecida. Então, resultados de discussão. Os aventais eles foram distribuídos às unidades de saúde do SUS, principalmente aquelas unidades que atendiam diretamente pacientes infectados com a Covid-19 e através de critérios definidos em parceria pela coordenação do projeto e a CESACRE, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Acre. Esses critérios eram basicamente dar prioridade para aqueles municípios de difícil acesso, como, por exemplo, Jordão, Santa Rosa do Purus, e aqueles municípios que já continham um grande número de casos de Covid-19, como Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Epitaciolândia. Então, o encerramento da produção desses aventais ocorreu no mês de julho de 2020, com um total de 52 mil aventais de TNT produzidos e distribuídos para cerca de 20 municípios do Acre, ou seja, praticamente todos os municípios do Acre foram contemplados com esses aventais. Aqui nós temos uma imagem, as imagens, que mostra o processo de distribuição, como eles eram estocados, os lotes, e ao centro desse slide a gente observa profissionais de saúde utilizando esses aventais e segurando plaquinhas de agradecimento ao projeto pela cooperação. Conclusões. O fornecimento de EPIs aos profissionais de saúde foi duramente afetado pela escassez causada pela pandemia e também pela burocracia do sistema de gestão pública, e a iniciativa desse projeto ela foi responsável pela doação de praticamente todos os aventais de TNT utilizados no SUS Acre nos primeiros 4 meses de pandemia. Essas são as referências. O agradecimento a todos os voluntários pelo tempo e empenho, a orientadora e professora doutora Melissa, e a todos os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19. Ok, Clara, obrigada pela apresentação. A gente segue, né, com as apresentações. Agora, a apresentação da Beatriz Nascimento Gomes. Estou aqui. Tá certo, Beatriz. Vou passar para você, então, para que você possa iniciar a sua apresentação, tá certo? Certo. Já está aparecendo para vocês? Tá sim, tá aparecendo. Certo. Boa tarde a todos. Eu me chamo Beatriz Nascimento, sou acadêmica de Engenharia Elétrica. Vim falar com vocês um pouco sobre o curso de extensão online Python para Engenharia com Aplicações, sob a orientação do professor Lucas Lima. Existem muitas ferramentas à disposição dos acadêmicos de todas as áreas, mas os acadêmicos de engenharia, computação e outras tecnologias fazem mais uso dessas ferramentas. Com a pandemia, que os recursos online passaram a ser muito utilizados, é muito importante ter essas ferramentas à nossa disposição. Porém, muitas delas elas não são acessíveis
e na engenharia elétrica a principal é o MATLAB, mas ele é pago, então é necessário uma ferramenta alternativa para cumprir as demandas. Uma dessas ferramentas é uma linguagem de programação chamada Python, que é gratuita, open source, isso quer dizer que ela é de código aberto, então está em constante evolução, possui uma ampla comunidade que está disposta a resolver os problemas de código, problemas de lógica, e é muito rica em pacotes. Esse trabalho trata-se de um curso online aplicado às engenharias, com ênfase na engenharia elétrica, mas ao decorrer do curso foi notado que tinha alunos de muitas áreas distintas. Portanto, o conteúdo, a ementa, digamos assim, ela foi mais genérica do que necessariamente aplicada à engenharia elétrica. Como dito anteriormente, existem várias bibliotecas que vão auxiliar na resolução de problemas de modo geral e cálculos complexos. Alguns exemplos seguem. Aplicações em circuitos elétricos, certo? Esse diagrama, esse circuito, na verdade, ele foi plotado em Python. Aplicação em estatística, esse é um gráfico de dispersão utilizando bibliotecas em Python, feito na programação. Existem vários outros tipos de gráficos também, como gráfico de pizza, histograma, dentre outros. Uma plotagem de gráfico, widgets, nesse caso uma espiral, tudo isso programado na própria linguagem, e que inclusive foi desenvolvido em uma aula, o professor e os alunos inscritos. A estrutura do nosso projeto, ela é formada por um professor orientador, que no caso é o professor Lucas, por 3 monitores, eu, Beatriz, o Leonardo Batista e o Gustavo Castro, e uma editora de vídeo que atua como voluntária. Nós utilizamos o Google Meet para a apresentação das aulas, um servidor no Discord para monitoria com os alunos, para eles tirarem as dúvidas, curiosidades, dentre outras atividades. Para a conquista do certificado, o aluno precisa concluir pelo menos 75% das atividades. Todas elas eram recebidas por uma sala de aula feita no Google Classroom. A edição de vídeos, ela foi feita pelo software Kdenlive, a gravação pelo OBS Studio, e após a edição e a gravação, foi colocado no canal do YouTube. Todos os roteiros das aulas foram disponibilizados no site desenvolvido pelo professor Lucas, do próprio projeto. Nele é possível encontrar os principais links, né, o link do Meet, que era um link fixo, o link da sala de aula, o servidor, no Discord, e as informações importantes, e também as aulas, os roteiros que eram feitos com o professor e os alunos durante a aula. Os códigos foram elaborados pelo Jupyter, que é um programa que permite a elaboração do código e também a explanação teórica na forma de notebooks. Como resultado, nós plotamos alguns gráficos, tanto com relação à entrega das atividades, né, que é o principal meio de avaliação, a quantidade de visualizações no nosso canal do YouTube. Esse gráfico, especificamente, ele fala sobre as atividades. No eixo X, nós temos os capítulos. É importante lembrar que esse curso ainda está acontecendo, então, nós estamos agora no capítulo 5. Bom, o capítulo 1, ele teve entre 15 e 20 pessoas entregando no prazo, e aí percebe-se pelo gráfico que foi diminuindo essa relação de tarefas atrasadas. Já esse gráfico, ele trata das visualizações no canal do YouTube. Nós temos aí o pico no capítulo 3, que foi cerca de, acredito que tenha sido em outubro, mais ou menos, e foi acima de 40 visualizações. Já esse gráfico, ele plota a quantidade de alunos e os dias. As aulas, elas são feitas todas as sextas-feiras, das 14 às 18. Então, para cada dia de aula, nós temos essa quantidade de alunos. O capítulo 3, ele foi feito aproximadamente em outubro, digamos aqui, que foi na aula 8, no dia 30/10. Estou dizendo isso porque é importante considerar que teve o início do ensino remoto emergencial, embora a nossa turma seja bem heterogênea
existem muitos alunos da UFAC e o ensino remoto contribuiu para que houvesse menos alunos presentes. Com relação às atividades, também é importante salientar que o projeto foi muito flexível quanto à entrega pela própria crise sanitária que vivenciamos. Então, foi bem flexível. Alguns capítulos ainda estão com prazo em aberto para entrega. Nosso pico foi na aula 7, 23/10, e aí se reduziu justamente. Uma das hipóteses, na verdade, é que tenha sido o início do ensino remoto. Como resultado, também, nós temos uma geração de conteúdo vitalício através do nosso canal no YouTube, curso de Python UFAC. Todos os vídeos são disponibilizados, tanto na íntegra e editados, para que os alunos, por N motivos, pode não ter comparecido na aula, ele tem essa possibilidade de visualizar. Nós também formulamos roteiros, né? Como foi dito anteriormente, todos eles estão disponíveis no site, e eles têm uma estrutura muito parecida com e-books. Então, como resultado, o curso contribuiu justamente para a geração de conteúdo para as pessoas que tenham interesse em aprender programação, mais precisamente Python. Podemos concluir que, além do Python ser uma linguagem muito rica nas funcionalidades, simples, acessível, gratuita, com um bom amparo da comunidade, ela atua também como uma ferramenta adicional para os alunos de diversas áreas, tá? Tanto na área de marketing, na área de economia, na área de medicina, e especificamente dando a nossa ênfase nas áreas de engenharia e áreas tecnológicas. O curso, ele apresentou aos alunos esta ferramenta, oferecendo o suporte necessário, abordando os principais conceitos, né, desde a sintaxe básica até o estudo de pacotes mais avançados. Contribuiu nessa formação e também contribuiu com a comunidade da programação. A nossa referência para o circuito mostrado. Agradeço ao FAC pela oportunidade de auxílio durante as atividades, ao professor Lucas e aos colegas de projeto. Acredito que não poderia ter tido uma equipe melhor para se trabalhar, aos inscritos, que foram o principal motivo da realização do curso, e a minha companheira pelo auxílio durante as atividades e a compreensão. Essa foi a minha apresentação, e coloco à disposição para retirar dúvidas. Obrigada pela atenção. Obrigada, Beatriz, pela sua apresentação. Passo agora para o Leonardo Batista Vieira Barros. Presente aqui. Tá certo, Leonardo, fica à vontade, tá? Quando você começa a apresentação é que eu começo a contar o tempo aqui, tá bom? Boa apresentação para você. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, tá dando para ver direitinho. Tá. Então, boa tarde a todos, eu me chamo Leonardo Batista Vieira Barros, eu faço parte do mesmo curso que já foi apresentado anteriormente pela minha colega Beatriz. Nós somos participantes do curso de Python, que o seu objetivo era ensinar Python para que estudantes de engenharia pudessem utilizá-lo como uma ferramenta computacional. Com o crescente uso das ferramentas computacionais nos ramos da engenharia, seja engenharia elétrica, engenharia civil, todas as sortes de engenharia, elas se auxiliam do uso de ferramentas computacionais para utilizar e serem uma forma de auxílio na parte de estudos e de análise de problemas complexos. Nesses casos, é imprescindível que as universidades ofertem cursos com abordagens computacionais, na forma de extensão, para que tanto aqueles que já fizeram a faculdade ou aqueles que ainda vão se graduar possam ter acesso a essas novas ferramentas e tecnologias que são imprescindíveis no mundo moderno. E por que Python? Apesar da engenharia elétrica utilizar majoritariamente do MATLAB, que é uma ferramenta muito comum, tanto nas universidades quanto no mundo fora, na parte comercial. Entretanto, ele é muito caro. Uma licença de MATLAB custa milhares de dólares. A mesma licença para estudante custa algumas centenas de dólares, o que torna ele
muito pouco acessível, especialmente para uma população mais carente, que é a região do Acre. O Python ele é uma linguagem de programação que é aberta e gratuita para que qualquer um possa utilizar, e é uma linguagem de alto nível, que torna bem fácil a compreensão e bem fácil o aprendizado. Apesar dele não ter sido criado com o intuito de ferramenta computacional, existem muitos pacotes que foram desenvolvidos em cima dele, e são a partir desses pacotes que a gente construiu o nosso curso. A gente utilizou o Jupyter, que é um programa onde você pode construir textos e código na forma de notebooks, que é como se fosse um caderno onde você vai ter a parte teórica e a parte prática, que é o código rodando. A gente utilizou o sistema Conda, que é um sistema de entrega de pacotes, onde a pessoa pode instalar os pacotes de forma muito mais prática e fácil, e a gente utilizou os pacotes de NumPy, do SciPy e do Matplotlib, que são pacotes que são criados em cima de Python para que você possa fazer cálculos específicos, seja trabalho com matrizes, plotagem de gráfico e a parte de matemática simbólica. Aqui eu apresento a imagem de como é que é mais ou menos o layout do Jupyter. Então você vê que tem a parte escrita, normal, e a parte de código. A gente utilizou, além do Jupyter, a gente utilizou o Google Meet como forma de apresentação para os alunos. Então quem quisesse assistir às aulas ao vivo, a gente apresentava pelo Google Meet. Porém, caso a pessoa não pudesse assistir às aulas ao vivo, todas as aulas são gravadas e elas são postadas no YouTube, seja na íntegra, seja em partes. Além das aulas, a gente também tem a parte dos notebooks e dos roteiros que foram criados no nosso site para que a pessoa, caso ele tenha alguma dificuldade, caso ela queira rever, ou para alguém que ainda nem começou, que queira começar agora, que não faz parte do curso em si, elas possam utilizar o conhecimento. Os resultados do nosso curso, que ainda está em andamento, além da criação do site com muito conteúdo para que qualquer um possa utilizar, ele é aberto à comunidade, a gente também tem os vídeos no YouTube, que são as aulas. E durante as aulas a gente tira dúvidas, tem um momento de tirar dúvidas, um momento de resolução de exercícios e a apresentação do conteúdo em si. A gente utilizou o Google Meet e o Discord, e a gente fez a gravação utilizando o OBS, que é um software gratuito de transmissão. Além dos notebooks que foram criados, qualquer um que tem acesso à internet pode baixar esses notebooks e podem estudar só por eles, caso ele tenha algum problema com o YouTube ou caso ele tenha que rever algum conceito mais específico. Esse curso é uma forma de aproximar o uso da programação e das ferramentas computacionais aos alunos de uma forma mais didática e com um custo reduzido, porque qualquer um pode baixar o Python de graça. Assim, garantindo a todos o acesso de forma facilitada e de forma praticamente gratuita. Eu quero agradecer ao FAC pela oportunidade, ao professor que vem nos ajudando a auxiliar os alunos, aos inscritos, que o curso só existe graças a eles, e as pessoas da banca que estão ouvindo atualmente a minha apresentação. Só isso mesmo. Oi, obrigada Tá bom. pela apresentação, Leonardo. Seguindo aqui, né, a nossa ordem, o Vanderlei Araújo de Castro Júnior. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, Vanderlei. Boa apresentação para você, fique à vontade. Tá bom, você aguarda um minutinho que eu vou colocar no computador aqui. Tá ótimo.
O projeto de extensão, ele tinha como objetivo o desenvolvimento de módulos didáticos, né, básicos para experimentos de engenharia elétrica. Os componentes do projeto sou eu, né, Vanderlei, mestre em engenharia elétrica e doutorando em engenharia elétrica pela USP, coordenador do projeto, sou o coordenador do projeto, e como colaboradores o professor Dr. José Humberto, e o professor mestre Ronaldo Francisco Pereira. A apresentação está organizada da forma que o seminário pediu: introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusões, referências e nossos agradecimentos. Dentro da introdução, o que foi levantado do projeto, da apresentação, que o experimento didático, né, ele se caracteriza principalmente pelo desenvolvimento prático do estudante, né, que principalmente na área de engenharia elétrica é muito necessário o experimento didático físico para, de forma a fixar o conhecimento adquirido em sala de aula. Os investimentos em laboratórios proporcionam uma base teórica prática. Contudo, o alto custo, né, dos módulos didáticos industrializados apresenta-se como um dos causadores de lacunas no aprendizado acadêmico. Aqui a gente pode ressaltar que a universidade hoje ela gasta em torno de R$2 milhões para construir um prédio desse modelo acadêmico de 2 pavimentos. Se formos adquirir equipamentos para laboratório de módulos didáticos, no máximo a gente vai conseguir equipar 1 ou 2 laboratórios da nossa área de engenharia elétrica. Então, a universidade, às vezes, ela opta em construir algumas estruturas para atender outros cursos, e os cursos tecnológicos que necessitam de um investimento maior vão ficando de lado, porque isso vai impactando na nota do curso e na formação do estudante. O objetivo principal desse projeto era o reaproveitamento dos resíduos tecnológicos, né, disponibilizados pela UFAC ou por empresas da cidade, como forma de mitigar o investimento, e apresentar uma educação tecnológica para os alunos do ensino médio, como forma de incentivar o jovem, né, a criar aquela necessidade para o estudo de tecnologia. A metodologia inicialmente seria a seleção de discentes para participação do projeto, para desenvolvimento dos módulos, utilizando os discentes que já tinham cursado disciplinas de laboratório ou disciplinas teóricas. O levantamento do material disponível para a confecção dos equipamentos, e fazer um referencial teórico para dar suporte à confecção dos módulos didáticos. No resultado, nós pretendíamos fazer a elaboração dos roteiros didáticos, com circuitos equivalentes, as tabelas de equacionamentos, que ia dar suporte aos experimentos em laboratório, a obtenção de materiais de construção de um módulo preliminar, para experimento com transformador, esse que nós conseguimos, e a obtenção de materiais e adaptação de uma bancada que já existia no curso, contudo era para teste de reatores de lâmpada fluorescente, e agora a universidade ela trocou todas as suas luminárias, todas as suas lâmpadas para lâmpada LED, e aí nós realizamos a adaptação dessa luminária para o teste de vida útil de lâmpadas LED. Aqui é um resultado preliminar do módulo de experimento para transformadores, e aqui está faltando a parte de inserir as sinalizações e a finalização do material do manual experimental. A bancada foi adquirida, que já existia essa bancada, nós estamos adaptando ela para a questão para teste de lâmpada LED e a automação do acionamento e a inserção dos medidores, que vai ser na próxima etapa.
o objetivo final da confecção física mesmo dos módulos, ele ficou prejudicado devido ao cenário de pandemia, uma vez que era necessário a presença física de alunos e servidores na universidade. A suspensão das atividades na universidade ocorreu no dia 17/3, e o nosso projeto ele foi encaminhado para o coordenador, como vocês estão verificando aí, no dia 11/3. Então, efetivamente, nós tivemos 6 dias para fazer seleção de discente, que não foi possível, nós estávamos no início de semestre, e as ações ficaram totalmente prejudicadas, porque necessitava de presença física na universidade. Como vocês puderam ver aí, apenas 2 experimentos, né, foram feitos de forma preliminar, então foi precariamente alcançado o resultado. O levantamento de materiais foi realizado, né, com motores, os transformadores e circuitos integrados. Isso aí nós fizemos o levantamento, contudo não podemos fazer o desenvolvimento dos módulos, né, na sua totalidade devido ao distanciamento social. E os autores pretendem, né, o ano que vem, caso exista a vacina da Covid-19, retorno das atividades, nós pretendemos dar continuidade nesse projeto, que ele é um projeto de grande valia para o curso de engenharia, uma vez que hoje nós, de acordo com a última avaliação da imagem, nós somos o segundo do Norte, né, a segunda maior nota do Norte, perdemos apenas para a Universidade Federal do Amazonas, na área de eletrônica, não é nem na área de eletrotécnica, mas a nossa nota, nós estamos avaliados com 3 ainda, então a nossa nota de laboratório ela é muito baixa, em detrimento de não ter laboratório na universidade. Nós temos apenas 3 laboratórios que funcionam de forma precária, não temos servidores para trabalhar no laboratório, apenas eu sou o único servidor que trabalha nos laboratórios de engenharia elétrica, então o funcionamento fica de forma precária e isso afeta as avaliações. As referências que nós utilizamos foram basicamente essas aí, mais algumas outras que estão no relatório final do projeto. E os agradecimentos, agradeço aí à ProEx, né, na Universidade Federal do Acre, ao C7, que disponibilizou carga horária para que nós possamos realizar a atividade, a coordenação de engenharia elétrica, e aos colaboradores, os professores José Humberto e Ronaldo Pedro. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Vanderlei, pela sua apresentação. Lembrando, pessoal, que se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está monitorando. E eu passo agora para o José Augusto Lindoso da Silva. Oi, houve uma troca em relação ao horário da apresentação do José com a minha. Eu sou o Lucas Abreu de Souza. Oi, Lucas? Isso, Lucas. Isso. Realmente aqui na lista que a gente está em mãos aqui, é o Lucas mesmo, Lucas Abreu, agora. Esse Lindoso, ele saiu da lista, Fabiana. A lista que a gente está com ela aqui em mãos, ele não consta mais. Agora é o Lucas mesmo. Lucas? Lucas Abreu de Souza. Tá, ok. Tá certo, Lucas. Então, pode dar prosseguimento à sua apresentação. Tá ok. Só um momento. Estão vendo a tela? Estamos, sim. Tá ok. Boa tarde a todos. Boa apresentação, Lucas. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo essa apresentação na plataforma Google Meet. Eu me chamo Lucas Abreu de Souza, sou acadêmico do curso de Engenharia Florestal. Fui orientado pela professora Jocely Gonçalves Barroso, e o tema do meu trabalho é Educação Ambiental
relato de experiência da construção de um game ambiental. A educação ambiental, aliada à inclusão de jogos digitais educativos, pode estimular o indivíduo a refletir e a interessar-se por redefinir sua forma de agir nos contextos sociais em que está inserido. Considerando que é preciso promover uma mudança de cultura em relação ao uso dos recursos naturais, visando minimizar os impactos ambientais ocasionados pelos seres humanos, atualmente há diversos jogos voltados à área de educação ambiental, alguns ambientados em cenários inspirados na fauna e flora amazônica, como vocês podem conferir nas duas referências de jogos apresentadas na tela. Baseado nessa premissa, o objetivo é relatar a experiência da construção de um jogo computacional, game ambiental, desenvolvido por uma equipe da UFAC. O processo de concepção, desenvolvimento e criação do projeto ocorre remotamente através da interação virtual entre os membros da equipe em salas de reuniões do Google Meet. Fazem parte do projeto docentes, técnicos administrativos e discentes da UFAC, além de consultores. Para uma melhor distribuição das tarefas e otimização do projeto, a equipe foi dividida em 3 subequipes. A equipe de documentação é encarregada de sistematizar em formato de documento GDD, que é o documento de projeto do jogo, o processo conceitual e criativo do game. Esse documento, que vocês podem observar na tela, contém informações detalhadas sobre as temáticas das fases, os objetivos, funcionalidades e mecânicas do game, os sons que serão inseridos, a jogabilidade, que são os desafios, as recompensas e as penalidades que o jogador irá receber por suas ações e etc. A equipe de artes está trabalhando na construção da interface do jogo, desde os desenhos até as animações, principalmente as características dos cenários, os desenhos dos personagens, as criações de mapas e afins. A equipe de programação é responsável por gerar o código em linguagem de programação que irá dar vida ao game, ou seja, implementando movimentação de personagens, cenário, física, efeitos sonoros e teste do jogo. O game é desenvolvido em ambiente 2.5D com motor de jogo Godot. E o que isso significa? O motor de jogo Godot é um programa de computador para desenvolvimento de games, em que são aplicados os gráficos e os elementos do jogo. Ambientado no Percurso e no Parque Nacional da Serra do Divisor, localizado no estado do Acre, o jogo foi segmentado em 5 fases. A primeira fase, Recursos Hídricos, propõe o desafio da coleta de resíduos sólidos ao longo do percurso no rio. Dentre os resíduos estão latinhas de refrigerante, tubos de creme dental e plásticos. O personagem terá que encostar ao lado dos balseiros, que são esses troncos e galhos que ficam amontoados nos rios, para recolher o lixo, devendo atentar-se a animais que podem vir a atacá-lo, como garças e jacarés. Além disso, deverá realizar o salvamento de tartarugas que estão presas em redes de pesca. O objetivo da fase é sensibilizar o público para a importância dos rios e seus recursos. A segunda fase, Incêndios Florestais, exige ao personagem apagar focos de incêndios com o uso de abafadores, devendo efetuar essa ação o mais rápido possível para evitar que o fogo se alastre pelo cenário e a fumaça comprometa sua visão. Após essa atividade, o jogador precisará realizar o plantio de mudas florestais em áreas degradadas pelo fogo, tendo cuidado para não ser atingido por raios que irão se movimentar por meio de nuvens carregadas. O objetivo da fase é sensibilizar o público quanto aos riscos do incêndio florestal para a população. Aqui está a imagem da fase do plantio. A terceira fase, Contrabando e Caça Ilegal dos Animais Silvestres, consiste no salvamento de animais da fauna silvestre local em situação de risco.
Animais endêmicos da região, como macaco, anta e porco do mato, estarão sujeitos a entrarem em armadilhas de caçadores ou até mesmo já estarão presos nessas emboscadas. O personagem deverá destruir as armadilhas com auxílio de um gancho, tendo bastante cuidado, pois cobras estarão à espreita. Após romper essas gaiolas, ele deverá correr em direção à árvore mais próxima, evitando ser perseguido por esses animais. O objetivo da fase é sensibilizar o público quanto à conservação da fauna. A quarta fase, produtos florestais não madeireiros, iniciam a cooperativa extrativista. Nesse local, o jogador precisará identificar quais são os produtos não madeireiros das nossas florestas, como o buriti, açaí e o óleo de copaíba. Após esse momento, o jogador entrará na floresta para realizar a coleta desses produtos. Para isso, ele terá que subir nas árvores e cortar os cachos dos frutos com o auxílio de um terçado. Essa tarefa deve ser realizada no tempo previsto, ou um cacho desses frutos irá cair sobre sua cabeça. O objetivo da fase é sensibilizar o público quanto à importância dos produtos não madeireiros como alternativa e fonte de renda. A quinta fase, ecoturismo em unidades de conservação, está ambientada na subida do Mirante da Serra. Nela, o jogador deverá capturar imagens de diferentes espécies de pássaros endêmicos da região com o uso de uma câmera fotográfica, tendo bastante cautela para não acionar o flash, pois pode irritar e afugentar os pássaros. O macaco acari, ele será o grande bônus dessa fase, caso o jogador consiga fotografá-lo juntamente com um pássaro, exemplo, a choca do Acre, que é uma espécie rara e natural da Serra do Divisor. Ele será premiado por essa ação. Ao final do desafio, o personagem será recompensado com a bela vista do Parque Nacional no topo do Mirante da Serra. O objetivo da fase é sensibilizar a população sobre a possibilidade de gerar renda sem causar impactos ambientais. É importante ressaltar que todas as ações do jogador irão gerar recompensas, como pontuação, bônus, ganho de vidas e penalidades, como perda de pontos e vidas. A construção do game revela à equipe acadêmica a complexidade real de um projeto executável pela particularidade de cada detalhe a ser trabalhado no empreendimento concreto. Nesse momento, é debatido o desenvolvimento da mecânica e jogabilidade de algumas fases, ao mesmo tempo que são criados e testados elementos de código computacional e parte gráfica do jogo, que será concluído em dezembro de 2020. Aqui estão algumas referências que utilizei para a apresentação. Quero prestar agradecimentos à Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, aos coautores do resumo, Marcelo Alves Muniz, Rainara Caetano Pedrosa, Cássia Fernanda de Souza Farias e Jocely Gonçalves Barroso, e a todos os envolvidos no projeto Estimulando a Consciência Ambiental, Jogando e Aprendendo. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Lucas, pela sua apresentação. E agora, então, a gente passa para o José Humberto Araújo Monteiro. José Humberto está na sala? Senão a gente já passa para o próximo. Ô, Fabiana, você tem o título do trabalho do Humberto aí? Sim, só um instantinho. Na outra lista, o José Humberto não consta. É um de rede de distribuição, né? Ele apresentou pela manhã esse trabalho. Ah, tá. Então deve ter sido realocado, né? Acho que sim. Sim, porque não está aqui na lista. Tá certo. Então vamos seguir para o próximo, tá? Que é o Paulo Chaves dos Santos Júnior. Opa, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Certo, vou iniciar a apresentação aqui só um minutinho.
Tá Quanto certo, ao pode Humberto, eu acho que o Humberto, ele tá até mediando uma outra sala agora, então ele deve ter apresentado de manhã mesmo. Ele é tá certo. Ele está mediando o iniciação científica agora. Isso, exatamente, exatamente. Vocês estão conseguindo observar minha tela? Sim. Ok. Então, boa tarde, Fabiana, boa tarde, Jefferson, e todos os outros participantes. Boa tarde. Eu vou iniciar aqui. Bom, meu nome é Paulo Chaves. Boa apresentação. Ok, muito obrigado. Meu nome é Paulo Chaves, eu sou acadêmico de Engenharia Elétrica do campus da UFAC de Rio Branco. Estou aqui para apresentar o meu projeto de extensão, que é o Laboratório Virtual em Comunicações Visuais, com ênfase em processamento digital de imagens. O meu orientador é o professor Roger Fred Larico, também professor do curso de Engenharia Elétrica e do mestrado. Bom, introduzindo então o conteúdo, o que são imagens digitais? São representações de objetos reais, formadas por um conjunto finito de números organizados em uma matrix, que por sua vez também tem um número finito de colunas e linhas. O que cada número desse significa seria o que a gente chama de pixel de uma imagem. E esse pixel vai ter um valor que vai identificar a sua intensidade de cor. No caso de imagens preto e branco, por exemplo, quanto mais próximo de zero esse pixel é mais escuro, quanto mais próximo do valor máximo, que vai depender da escala que você usar, mais branco vai ser o tom. Aqui, por exemplo, deixa eu só ligar o apontador. Prontinho, o apontador. Por exemplo, se você der o zoom nessa imagem aqui, o que você vai encontrar são vários números dispostos um ao lado do outro, em que cada um desses números vai representar uma intensidade de preto ou de tom mais claro. Bom, então agora explicando sobre processamento digital de imagens, o que é o processamento digital de imagens? É uma operação que tem como entrada e saída imagens digitais, que pode possuir os mais variados objetivos, seja isso a redução de distorção numa imagem, o que a gente da área que trabalha com sinais chamamos de redução de ruído, compactação de imagens, ajuste de parâmetros para uma melhor visualização da imagem, segmentação e até o nível mais avançado, que seria a classificação e identificação de objetos a partir de uma imagem. Sobre a visualização de uma imagem. Bom, esse processo de processamento digital é um processo muito subjetivo. Depende do objetivo que você pretende alcançar quando você está processando aquela imagem. Por exemplo, essa imagem aqui, em que eu aplico uma correção de gama para deixar essa imagem um pouco mais clara e obter mais alguns detalhes dela, para mim, é interessante eu conseguir observar esses detalhes. Mas, porém, de um ponto de vista artístico, pode ser que a imagem, antes do processamento, seja mais agradável para quem está vendo. Aqui é só um outro exemplo de uma imagem que passa por um processo chamado halftoning, em que os pixels elas são transformados em pixels baseados em números, só zeros e um, preto ou branco, e aí você consegue uma imagem com menos qualidade, porém de mais fácil impressão, para economizar tinta e outro tipo de... para ter algumas outras facilidades. Bom, quanto à metodologia, a gente, então, aplica um curso sobre processamento digital de imagens, e as ferramentas que a gente utiliza são o MATLAB e o Octave. Ambas são ferramentas muito difundidas na engenharia, e elas fazem processamento de dados e operações numéricas de baixo, médio e alto nível. Ambas as ferramentas têm uma linguagem de programação muito parecida, com uma sintaxe tão semelhante que eu posso me arriscar a dizer que são iguais, mudam muito pouco parâmetros, o que permite a utilização de qualquer uma das duas ferramentas ao longo do curso, sem nenhum prejuízo para os participantes ou para os colaboradores. A grande diferença é que o Octave é uma ferramenta totalmente gratuita e o MATLAB, apesar de ter uma versão de estudante, ele é pago. Outra diferença importante é que o MATLAB ele vem pronto para usar, já quando você usa o Octave, você tem que inserir pequenos pacotes na hora de utilizar funções específicas. Por exemplo, como a gente trabalha com imagens, na hora de usar um comando que envolva uma imagem, você tem que inserir um comando extra para instalar um pacote que trabalha com imagens. Mas, muito simples, o Octave funciona tão bem quanto o MATLAB. Bom, o nosso projeto conta com uma turma na plataforma gratuita Google Classroom, onde são disponibilizados materiais didáticos, além dos contatos dos colaboradores para a gente poder auxiliar na tirada de dúvidas. As conferências, as aulas, são realizadas na plataforma Conferência Web, que é disponibilizada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, e alternativamente, quando a gente tem algum problema, não consegue conectar na RNP, a gente utiliza uma sala Google Meet, que também é uma plataforma gratuita. Resultados e discussões. Bom, o conhecimento teórico e prático referente à utilização das ferramentas já citadas segue um plano linear.
de maneira que permite a participação de acadêmicos de diversas áreas. O nosso objetivo é simplificar o curso ao máximo, de maneira que pessoas de diversas áreas da saúde, áreas da computação, consigam fazer esse curso, não precisa ser só para engenharia, e consigam aplicar o que eles aprenderam na sua devida área. A gente começa, então, utilizando essa plataforma gratuita, disponibilizada pelo MATLAB. Apesar de ser disponibilizada pela empresa, né, essa plataforma é gratuita e online, onde as pessoas podem entrar para aprender a sintaxe, os comandos mais básicos, editar vetores e matrizes na sintaxe do MATLAB e do Octave, tendo em vista que é o mais básico, né, já que editar uma imagem é nada mais nada menos que editar uma matriz. A teoria matemática que a gente tem por detrás das operações que a gente faz pode ser um pouco avançada para o entendimento geral do público. Então, um dos maiores desafios que a gente tem é simplificar essa matemática para garantir a inclusão dos participantes do curso. Uma analogia bem simples é que você não precisa saber como funciona o motor de um carro para conseguir dirigir ele. Você só precisa saber segurar o volante, trocar de marcha, quando usar, quando não usar a embreagem. E é isso que a gente tenta fazer. Alguns conhecimentos são, para quem não tem um nível avançado de matemática, um nível extensivo, um conhecimento mais fino, são processos um pouco complicados de entender. Isso depende do aluno. Se o aluno tiver interesse em aprender a fundo o que está acontecendo em cada processo, a gente também ensina. Mas o nosso objetivo é que eles aprendam a utilizar as ferramentas e que consigam resolver problemas da sua área utilizando o processamento digital de imagens. Os procedimentos ensinados durante o curso possuem as mais diversas aplicações e nível de dificuldade. Aqui, duas aplicações ensinadas durante é a correção de sombreamento e a aplicação de máscaras. A correção de sombreamento aqui é um exemplo utilizado no filamento de tungstênio, em que a gente pode notar que ele tem mais brilho aqui, e aqui está mais escuro e opaco. Então, o que a gente faz nesse laboratório? Utilizando o mesmo microscópio que foi utilizado para tirar essa foto, é colocada uma chapa do mesmo material de tungstênio e é tirada digitalizada uma foto nas mesmas condições. E aí, baseado na iluminação que você percebe nessa chapa, que é uniforme, você consegue equalizar, você consegue obter uma iluminação uniforme no filamento original, que fica muito mais fácil de analisar para a pessoa que está trabalhando nessa área, claro. Bom, a aplicação de máscara também é outra aplicação muito útil do processamento digital de imagens, principalmente na área de medicina e medicina veterinária. Aqui a gente tem uma angiografia, que é um exame utilizado para a gente poder notar veias e capilares em que você aplica um contraste para que elas sejam destacadas, só que, às vezes, esse exame não é o suficiente para você observar o que... para você não, para o especialista observar o que ele precisa. Então, com o processamento de imagens, a gente pode resolver isso. A gente tem aqui uma imagem antes da aplicação do contraste e uma imagem após a aplicação do contraste. Fazendo uma operação bem simples, até, de subtração entre as duas imagens, você consegue essa imagem aqui, que visualmente, para a gente que não está trabalhando, não trabalha na área, pode parecer muito menos vistoso que essa daqui. Só que nessa imagem a gente consegue perceber muito melhor todos os capilares que foram contrastados depois da aplicação do contraste. Bom, já concluindo, o nosso curso ainda está em andamento, né? Termina agora em dezembro, e as aulas têm atingido um público bem variado, contando com acadêmicos de diversas áreas, e graças à estrutura montada a partir do roteiro do projeto, as atividades têm seguido um fluxo linear, o que facilita a aprendizagem dos participantes. Devido à pandemia causada pelo Covid, né, esse curso que normalmente seria ministrado presencialmente, ganhou essa modalidade em ensino à distância, e tem sido uma experiência nova para todos os colaboradores, porém, muito gratificante a gente saber que está contribuindo para a expansão acadêmica dos participantes, apesar da situação atual, né? Aqui eu tenho algumas referências utilizadas na construção da apresentação e na construção do roteiro do projeto, e os agradecimentos ao meu professor pela paciência, apoio e direcionamento, minha família, que tem me proporcionado um ambiente propício para a realização das minhas atividades, e a todos vocês que estão aqui presentes na sala pela atenção. Muito obrigado e uma boa tarde, pessoal. Obrigada, Paulo, pela apresentação. Teve uma pequena modificação, né, aqui na nossa ordem de apresentações, devido à mudança de locais, né, de salas de apresentação de alguns trabalhos, tá? Então, eu coloquei ela
atualizada aqui no chat. E agora eu passo, então, para o Adrio de Lima Passos. Olá, boa tarde. Boa tarde, Adrio. Pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Tudo bem. Todos estão vendo? Sim, sim. Paulo, o seu microfone está ligado. Posso começar? Prontinho, obrigada, Paulo. Pode começar, sim, a apresentação. Então, o título do nosso trabalho é Proposta de Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água de Rio Branco, a Itaú. O nosso grupo é composto por mim, o Adrio, o Alan Lucena, Jameson Ferreira, Matheus Carvalho e o nosso orientador, o professor Dr. Camilo Leles, todos da Engenharia Civil. Para a gente entender o contexto do nosso trabalho, a gente tem que saber que a água está se tornando um recurso escasso, mas não em termos de quantidade, mas de qualidade. Então, nesse contexto, surgem as estações de tratamento de água, como uma forma de prover água de qualidade para a sociedade. E aí, em Rio Branco, a gente tem 2 estações de tratamento de água, que é a ETA 1 e a ETA 2. O foco do nosso trabalho é a ETA 1, que foi construída em 1976, tem 44 anos, né? E produz um total de 620 litros por segundo de água tratada por segundo. E é importante também a gente ressaltar, nessa questão de abastecimento de água, que o abastecimento de água está incluído na Lei Nacional de Saneamento Básico. Então, é um direito dos cidadãos. Para a gente entender também o contexto do trabalho, a gente tem que saber as etapas de tratamento de água. Tudo começa na captação, onde geralmente é uma torre e conjuntos motobombas para puxar, sugar essa água para o nosso prédio. Em seguida, há uma fase de coagulação mais floculação, em que é adicionada uma substância química para as partículas as partículas sólidas, a sujeira da água se juntarem. Depois, há um processo de decantação, em que vai haver a separação das impurezas e a água mais limpa. Em seguida, filtra-se essa água, desinfecta-se com cloro, por exemplo, para eliminar os micro-organismos, bactérias, vírus. Em seguida, a correção de pH, onde se estabiliza a acidez da água, porque ela se torna ácida em razão dos processos anteriores. E a fluoretação, que nada mais é do que a adição de flúor na água para prevenir a cárie dental. Em conjunto com isso, nós temos as análises físico-químicas da água, que são as titulométricas e as colorimétricas, como a gente vai ver mais à frente. Também é importante ressaltar que a água tratada é aquela submetida a processos físicos, químicos ou combinações desses, visando atender o padrão de potabilidade. Os objetivos do nosso trabalho é verificar a situação das instalações da ETA 1. Os objetivos específicos é estudar as etapas de tratamento convencional de água, caracterizando os equipamentos e as instalações necessárias, verificar a situação da ETA 1 quanto às edificações, atividades de limpeza e qualidade de produto final, e verificar a situação de manutenção dela. A metodologia consistiu em revisão bibliográfica das instalações, equipamentos e etapas de tratamento convencional de água, levantamento da situação dos equipamentos existentes na ETA 1, as características, o tempo de uso, entrevistas informais com os funcionários do local e visitas a outras ETAs para comparar, né, entender o funcionamento real na prática de uma estação de tratamento de água. Com relação aos resultados, fazendo paralelo com as etapas de tratamento de água. Na torre de captação de água, a gente tem um problema, pois há um percurso de 170 metros entre o prédio e a captação, e esse percurso não tem sequer iluminação nem pavimentação. Existem 5 conjuntos motobombas, tipo vertical, e se constata uma péssima estrutura da torre. Na quebra de uma dessas bombas, não há nenhuma bomba reserva. Isso é o que leva a nossa cidade, né, a sofrer diversos desabastecimentos de água, por razão das bombas, como a gente sempre vê nos jornais. Há uma escada também em péssimas condições para acessar o local, não tem nem sequer piso nessa torre. São péssimas condições. Os funcionários relataram medo de mexerem com
com o painel de bombas, que é a última imagem no canto superior, no canto inferior direito, perdão. Na etapa de coagulação e floculação, é adicionado um coagulante, o policloreto de alumínio, PAC, na calha partial, que nada mais é do que uma estrutura, uma calha mesmo, em que se afunila, é afunilada para que a água corra em maior velocidade, fique turbulenta, enfim, para que se misture a substância. O maquinário do floculador, que é algo que funciona para as partículas irem se juntando, movimenta a água para elas irem se juntando, não funciona, está abandonado há muito tempo, já segundo os funcionários. E a dosagem dessas substâncias químicas, que inclusive são prejudiciais à saúde se não controladas, é feito exclusivamente com o uso de um densímetro, que é um aparelho de baixa precisão, ou até mesmo no olho. A decatação e filtração, a gente vê a falta de algumas colmeias, que são essas estruturas paralelepípedas, conforme a imagem 1, perdão, e há também a ausência de manutenção desses filtros, dessas colmeias, há falta de colmeia, a lavagem do filtro é tomada de maneira arbitrária pelo operador, ou seja, quando ele acha que está bom de limpar, ele limpa, não há um controle disso. Com relação à desinfecção, há uma armazenagem inadequada de cloro. São assim, nas caixas d'água, destampadas, não existe aparelho de medição. Então, é colocado o cloro também no olho, sem uso de aparelho nenhum. É só o que o funcionário acha que deve ser, e é isso. Com relação à etapa de correção de pH e fluoretação, não há correção de pH, não há aplicação de flúor na água, análises físico-químicas não acontecem em razão da situação dos laboratórios. Essas imagens são os laboratórios da ETA 1, na época da nossa visitação. A gente vê a situação precária de limpeza e de estrutura mesmo. Como na correção de pH, a água é ácida, assim. Por isso que as estruturas, todas expostas. O prédio em si é um risco aos funcionários. O ambiente interno e condições de trabalho é esse que a gente vê agora. Na imagem superior esquerda, deveria ser o escritório, né? A gente vê tudo desorganizado, as armações expostas, vigas aqui precárias também. Os sanitários são desse jeito, na imagem à direita, né? Abandonado mesmo, sem limpeza nenhuma. E também na imagem inferior, a gente vê aí. Então, a gente conclui que a ETA 1 necessita urgentemente de reforma, né, em toda a sua estrutura, para que possa funcionar segundo os parâmetros da norma de saneamento. Também é necessário melhorar as condições de trabalho dos funcionários, porque a ETA não oferece nem condições de trabalho adequadas, muito menos um tratamento de água eficiente. E aqui as nossas referências bibliográficas utilizadas para a construção desse trabalho. Eu gostaria de agradecer ao nosso orientador, o professor Camilo Leles, porque ele sensibilizou quando a gente apresentou a ideia para ele, e ele acreditou no potencial desse estudo. Também aos meus amigos, companheiros do trabalho, Alain Moacir, James Ferreira, Matheus Carvalho, pela dedicação e empenho, a professora Valquíria Garrote, que deu um incentivo inicial para a gente começar esse estudo, a minha amiga Adriele, porque ela sempre ajudou a gente em tudo que a gente pedia, aos funcionários e comunidade, pela recepção em todas as ETAs visitadas. E é isso. Ótimo, Adrio. Obrigada pela sua apresentação. Agora, a gente segue com a Larissa Maria de Paula Rebouças da Costa. Olá, boa tarde, né? Olá, Larissa, boa tarde. Eu vou estar aqui para apresentar um momento. Tudo bem. Fique à vontade para a sua apresentação. Não sei se está aparecendo. Está aparecendo a apresentação? Tá aparecendo sim. Tá. Obrigada. Então, vou começar.
Boa tarde, primeiramente a todos. Eu vim apresentar sobre o nosso projeto de extensão, que é o EPIs Covid, mas mais especificamente focando na produção de protetores faciais 3D na pandemia de Covid-19 aqui no estado do Acre. O meu orientador foi o Dr. Fernando de Assis Ferreira Melo, que é professor doutor, professor de medicina, e os coautores foram a Sara Silva Dias, Iago Paulo dos Santos e o Francisco José de Aragão. Tá, começando a introdução. Com o avanço, né, da Covid-19, a gente viu no mundo inteiro, ocorreu bem rapidamente, foi ficando muito facilmente de perceber que não ia ter quantidade suficiente de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para todos os profissionais que ficam na linha de frente do combate a esse vírus. E aí começou também uma preocupação, né? Muitas pessoas estavam indo à procura de máscaras, então até diminuía o acesso para os hospitais, e a gente, como projeto, começou a se mobilizar para tentar achar uma maneira de produzir esses protetores faciais para suprir a necessidade desses profissionais da saúde. Outra questão que a gente teve é perceber justamente que esses profissionais que estão na linha de frente, eles ficam mais desprotegidos, né? Isso é comprovado, por exposição, né? Por uma questão de exposição à questão de contrair esse vírus. Tá, então, considerando a alta demanda dos EPIs no estado do Acre, e a gente tem que lembrar também que o estado do Acre é, de certa forma, um estado um pouco mais isolado, já que o acesso ele é dificultado até pela questão da ponte, de ter mais o acesso em relação a outros estados, ser mais distante, e a questão de até trazer por avião seria de alto custo, então não seria interessante, assim, a primeiro momento. E visando proporcionar a proteção adequada aos profissionais de saúde, o projeto objetivou criar um protetor facial reutilizável e de baixo custo. Sobre a metodologia, mas antes disso, vou falar rapidamente de um processo. O projeto ele se concentrou em algumas vias principais. Ele produziu os aventais de TNT, ele produziu protetores faciais descartáveis, que foram feitos de cartolina, e eles produziram os protetores faciais 3D. E a elaboração de modelos de protetores faciais 3D, eles tinham um enfoque, a ideia de serem reutilizáveis, né? Porque os outros seriam descartáveis, e aí esses 3D a gente conseguiria reutilizar, fazendo a devida limpeza, né? E aí, para produzir esses protetores, a gente teve auxílio de 10 impressoras 3D, que estavam distribuídos em 3 polos de produção, que foram o UFAC, o IFAC e o SENAI. E assim, a UFAC estava dividindo, na verdade, em 2 polos, que era o laboratório 3D, que é o da veterinária, que foi essencial para a gente. O IFAC, que também foi encabeçado pelo professor Ricardo, que super aderiu, e o SENAI, na figura do Keino e da Tânia. Visando um maior volume diário de remessas de protetores faciais 3D, a impressão ficou dividida em partes frontais e hastes, que juntas formariam um produto final. Então, a gente queria otimizar o processo ao máximo, né? A gente começou com um modelo que a gente conseguiu na internet, no Thinkiverse, a gente conseguiu um modelo que era português, só que a gente teve que adaptar, porque ele tinha algumas falhas, então a gente adaptou a nossa realidade local e justamente a questão de produtividade. Se a gente fizesse as partes do protetor facial separadamente, a gente conseguiria ter um volume de produção muito maior. Então, tinha máquina que só faria parte frontal, tinha máquina que só faria pernas direitas, pernas esquerdas, e foi a maneira que a gente conseguiu de acelerar ao máximo esse processo para estar ajudando um maior número de profissionais, né? Aqui eu botei como foto tanto a divisão, né? Você pode ver as partes frontais, que estão em amarelo, e a gente fez de várias cores, as pernas, que são em branco, ali está uma impressora 3D, que é o GT Max, e aqui é o manualzinho que a gente colocou acompanhando cada protetor facial, que é ensinando como deve ser feita a asepsia, a alimentação, a asepsia e a limpeza desse material para ser reutilizado. E a gente fez um cálculo que ele poderia ser
reutilizado de, no mínimo, entre 15 a 30 vezes, o que ia ajudar muito, assim, principalmente aqui no Acre. Ainda sobre metodologia, a tarefa de unir as partes ficou com os bolsistas e voluntários, que foram subdivididos em linhas de produção a fim de otimizar o processo. Então, era produzido pelas máquinas 3D as pernas e as partes frontais, e os voluntários tinham a tarefa de juntar essas pernas e colocar o acetato, que é a outra parte da proteção, colocar elásticos e encaixotar esse material para futura disponibilização, né? A montagem foi realizada em 5 etapas, como falei, o descarte das partes não funcionais, impressas inadequadamente, então a gente tinha que fazer essa triagem, a montagem do produto, o polimento, para não machucar, assim, eventualmente, o profissional de saúde que fosse utilizar, acréscimo de elásticos, acetato e envio ao estoque. Aqui eu botei um dos nossos colegas, que é o Igor, que ajudou muito nas nossas impressões, em todo o trabalho. Aqui, algumas partes do processo, né, mostrando como fica com acetato, ou quando a gente só botava o elástico, e depois encaixotado. Resultado e discussão. A gente tinha uma produção média diária de 120 protetores faciais 3D. A gente chegou a produzir 10.016 protetores faciais 3D, que é muito acima da nossa expectativa inicial. A gente, inicialmente, começou o projeto falando que ia produzir cerca de 2.500 protetores faciais, porque era mais ou menos o número de profissionais de saúde que a gente tem no estado, e a gente, com o financiamento, tanto da UFAC, quanto do Ministério Público, de empresários, que permitiram a gente conseguir comprar mais impressoras, e a gente conseguiu triplicar, quadruplicar a nossa meta inicial. O peso individual é mais ou menos 13,36 gramas, ou seja, ele é muito leve, ele tem um design anatomicamente compatível, e o custo de produção é de R$ 2,28 por unidade. Ou seja, é muito barato, assim. É muito barato, principalmente quando a gente vai pegar um protetor facial, comparar com o resto do mercado, que você encontrava cerca de um protetor por mais ou menos R$40. Então, era uma outra realidade. Tá. Ainda sobre resultados e discussão, a equipe de produção era composta por 5 indivíduos, e esse número de indivíduos variou de tamanho ao longo do projeto. No começo era só 3, no final a gente já tinha 8, 9 pessoas ajudando diariamente, e a gente ficava no bloco Francisco Mangabeira, lá no FAC, que é o bloco de medicina. A equipe que ficava gerenciando as máquinas eram de 7 indivíduos, que 4 deles ficavam no Laboratório de Tecnologias Educacionais 3D, que era o Wilben, Nayana. Outros ficaram no bloco de medicina, no Senai e no IFAC. E eles eram responsáveis pela manutenção das impressoras 3D. O tamanho da equipe associado ao número de máquinas em utilização foram capazes de sustentar a velocidade na montagem dos protetores faciais e a qualidade do nosso produto final. Conclusão. A distribuição de protetores faciais 3D reutilizados, produzidos a baixo custo e em grande escala, mostrou-se substancial para garantir a segurança dos profissionais da saúde, através de uma paramentação adequada dos mesmos em 9 dos 22 municípios do estado do Acre. Então, a gente conseguiu bater a nossa meta inicial, até conseguiu superar. A gente aqui está falando só 9, mas a gente mandou até para fora do estado esses protetores, e a gente conseguiu criar uma rede de suprir. A gente tinha contato direto com as unidades básicas da saúde, com o ERB, para justamente não faltar esses materiais para essas pessoas que tanto necessitam dessa proteção, né? As referências bibliográficas estão aqui. Como agradecimento, eu queria agradecer de verdade muito à Universidade Federal do Acre por permitir a realização do nosso projeto, bem como todo o auxílio na manutenção dele, ao doutor Fernando, à doutora Melissa e ao doutor Yuri Caracas, que uniram forças para botar esse projeto para frente. O doutor Fernando e a doutora Melissa, que são de medicina, e o doutor Yuri,
que é de veterinária, e que ele que inicialmente mexia com toda a questão do 3D aqui na UFAC, ao Laboratório de Tecnologias Educacionais 3D, do curso de veterinária, ao Senai e ao IFAC, que foram extremamente essenciais por apoiarem a nossa proposta e nos ajudarem a tornar esse projeto possível, ao Ministério Público do Acre, a Academia Acreana de Medicina e aos empresários que acreditaram no nosso projeto e que financiaram o nosso projeto. Sem eles, nada do que a gente conseguiu fazer seria possível. A todos os envolvidos no projeto, aos bolsistas e voluntários que permitiram ultrapassar o nosso objetivo inicial e a todos os profissionais que estão em combate direto à pandemia de Covid-19 aqui no estado do Acre. É isso. Eu espero que tenha dado para entender. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas muito obrigada. Tá certo, Larissa. Obrigada pela sua apresentação, né? Agora, a última seria a Janaira Araújo Souza, que não estava na sala na hora da apresentação dela. Janaira chegou na sala? Então, acho que não, né? A Janaira não apareceu. Então, eu não registrei nenhuma pergunta aqui pelo chat, tá? Como a gente ainda tem um tempinho, gostaria de saber se alguém tem interesse em fazer alguma pergunta para um dos projetos apresentados hoje. Não, então, gostaria de agradecer vocês, né, pela presença, pela apresentação dos trabalhos, pelo método que vocês usaram de apresentação. Todo mundo fez uma apresentação bem organizadinha, dentro dos requisitos pedidos, né, pelo edital. Todo mundo cumpriu o tempo de 10 minutos, que eu acho que são muitos trabalhos, né, então, se fosse uma apresentação mais longa, ficaria muito cansativo. Então, todo mundo se ateve ao tempo proposto. Trabalhos muito bons, né, dando para a gente ter uma dimensão melhor de como a extensão universitária ela pode realmente fazer diferença, né, nesse intercâmbio com a sociedade, nessa prestação de serviços, né, da universidade para a sociedade, com temas muito relevantes, né, muitos temas relacionados à saúde, game, as engenharias, a estação de tratamento de água. Então, acho que, assim, todos os temas muito relevantes mesmo, trabalhos muito bons. Espero que vocês continuem, que vocês sigam aí trabalhando na extensão, né, e também que vocês possam continuar, né, desenvolver o trabalho de vocês, quem sabe como uma pesquisa, apresentando nossos eventos, nossos trabalhos, publicando nas revistas, né, tem muitas revistas hoje na UFAC que aceitam apresentação, publicação de trabalho de discentes, né, no caso, se algumas têm o requisito de que tenha colaborações do orientador. Então, agradecer vocês, né, pela apresentação, pelos trabalhos, parabenizar, né, porque a gente está online, então fica um pouco seca, né, o espaço de apresentação, não dá para a gente aplaudir depois, a gente não tem um espaço de interação como no presencial, mas nada disso fez com que os trabalhos se tornassem menos relevantes, né, acho que foram trabalhos muito bons, e parabenizar vocês, e agradecer aí. O Adro está perguntando sobre a lista de presença, então eu já vou deixar aqui para todos. A lista de presença é eu que fui fazendo, tá? Num documento à parte, por todos que apresentaram. Então, vocês podem ficar tranquilos que essa lista de presença vai ser passada para a organização, e depois vocês vão ter acesso ao certificado de vocês pela plataforma de extensão. Vocês têm mais alguma pergunta? Então, tá certo, gente. Parabéns de novo. Obrigada por vocês participarem. Continuem aí, né? Se incentivem. E é isso. Obrigada a vocês pela presença. E boa tarde, Daniela. Tá, Jefferson. Obrigado pela mediação.
Ok, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigada.